Olá, bem-vindos ao curso de Introdução à Programação Funcional. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre sistemas de tipos e tipos de dados básicos. Então, o que seria um sistema de tipos? Tem aqui duas referências bem avançadas, né, que a gente pode dar uma olhada depois. Porém, eu vou destacar aqui alguns conceitos dessas referências. Primeiro, do Peirce, né, dizendo que um sistema de tipo são geralmente formulados como coleções de regras para checar consistências de programas. Então, um programa, para dizer que um programa, que as suas expressões estão corretas, a gente utiliza um sistema de tipos. Outra frase que eu achei interessante é essa relação, né, do sistema de tipos, que até mesmo na matemática, né, onde surgiu esses conceitos, com Russell, ela tem o mesmo objetivo, né, que é garantir a corretude e impor certas restrições. Então, o sistema de tipos posto por Russell surgiu para resolver algumas inconsistências da teoria dos conjuntos. Então, outra citação aqui, né? Então, o propósito fundamental do sistema de tipo é prever a ocorrência de erros de execução, né, durante a execução de um programa. Então, erros de tipos você consegue checar em tempo de compilação. Você pode evitar que esses erros se propaguem para um erro em tempo de execução. Uma outra definição importante é o que seria um tipo, né? Então, uma definição simples de um tipo é que o tipo é uma coleção de valores que são relacionados entre si. Então, relacionados entre si, podemos entender que tem um conjunto de operações que podem ser aplicadas sobre esses valores. Por exemplo, o tipo Boolean é uma coleção dos valores true e false. E que operações podemos fazer com ele? As operações como AND ou e NOT, por exemplo. Ou os valores inteiros, né, que a gente pode aplicar, por exemplo, as operações inteiras aritméticas dos números naturais em cima desses conjuntos de valores. Um outro conceito também que a gente quer destacar aqui é sobre a checagem e erros de tipos. Então, a gente pode fazer um compilador, ele pode não fazer nenhuma checagem de tipo, que seria um compilador muito ruim, principalmente para um compilador profissional. Então a gente espera que o compilador faça a checagem de tipos, e ele pode fazer essa checagem de tipo em tempo de compilação, então são as linguagens estáticas, ou ele pode fazer isso em tempo de execução, aí seriam as linguagens dinâmicas. E aí alguns podem fazer mais ou menos checagens de tipos, né? Então as linguagens que fazem mais checagem de tipos são as linguagens consideradas fortemente tipadas, enquanto as linguagens que fazem menos checagem são linguagens mais fracamente tipadas, que fazem muitas correções. Algumas linguagens podem fazer essa checagem tanto de forma estática como dinâmica. O Java mesmo faz algumas checagens, ele faz em tempo de compilação, outras ele faz em tempo de execução. Linguagens como Python, JavaScript, em que você não amarra tipos às variáveis, são todas, elas vão fazer as checagens de tipos em tempo de execução. Okay? Então, um erro de tipo ocorre se o programa executa uma operação com tipos incompatíveis, né? Então, você multiplicar uma string por um valor booleano, por exemplo. A linguagem C é uma linguagem estaticamente tipada, porém, ao mesmo tempo, ela é uma linguagem fracamente tipada. Ela faz muitas correções e ela tem poucas checagens de tipo. Por exemplo, C++ ela é mais fortemente tipado do que C. E o Java é mais fortemente tipado do que o C++. Então, o conceito de fortemente tipado e linguagens dinâmicas ou linguagens estáticas são dois conceitos diferentes. O Python é uma linguagem dinâmica, porém uma linguagem fortemente tipada. Ela faz muito mais checagem de tipos do que uma linguagem como C, que é uma linguagem estática, ou como o JavaScript. Por exemplo, aqui no GHCI, né, se a gente colocar essa expressão 1 mais false,
em muitas linguagens esse 1 poderia ser interpretado como verdadeiro, né? E o false como 0. Então, qual seria a resposta disso? Esse mais pode ser interpretado como ou, talvez. Em JavaScript, provavelmente esse false seria interpretado como 0 e essa expressão resultaria em 0. Só que a gente vai ver que nas aulas de laboratório que isso aqui vai levar um erro. Então, ele não vai compilar esse código. O sistema de tipos do Haskell, então, ele tem 3 aspectos interessantes. Então, eles são fortes, uma linguagem fortemente tipada, é uma linguagem estaticamente tipada, todos os erros são checados em tempo de compilação, só que ele tem um mecanismo de inferência. Você não precisa declarar, associar a variável. Ele já consegue dizer, quando você diz que x é igual, né? X é igual a 10, ele já infere que x é inteiro. E o Haskell ainda também tem um suporte bem avançado de abstração de dados, que a gente vai ver na terceira semana. Quais são os tipos de dados básicos do Haskell? Então, no Haskell, os tipos são definidos pela seguinte notação: V, esses símbolos aqui, e T. Diferente de linguagens como C e Java, que a gente define o tipo primeiro, depois a variável. Essa forma aqui também é muito mais comum agora em linguagens como Swift, Kotlin, acho que Go e Rust também. Então, isso aqui significa que V define o valor do tipo T. No GHCI, a gente pode usar 2 pontinhos type com valor, por exemplo, para a gente identificar qual que é o tipo daquele valor. Então, type A, ele vai retornar para a gente dizendo que A é do tipo char. Vocês podem experimentar nas aulas de laboratório, né, no caso usando o Replit, tem alguns exemplos, exercícios para a gente explorar um pouco isso. Então, no GHC a gente tem suporte já a diversos tipos básicos, né? Então, alguns deles é o bool, que contém os valores true e false, char, que contém os caracteres do sistema Unicode. Então, diferentemente de Python, no Haskell você tem o tipo primitivo caractere, que é definido por aspas simples. String, né, por aspas duplas, na verdade é representado como uma lista de caracteres. O int é um inteiro com precisão fixa, né, de 64 bits. Já o integer é uma precisão arbitrária, né, então, dependendo do tamanho da memória do computador, você pode apresentar valores bem grandes, né, e sem precisar definir previamente qual que é o tamanho máximo. Tem o valor de float, né, ponto flutuante, precisão simples, e o double, que é de precisão dupla. Então, assim a gente termina este vídeo. No próximo vídeo a gente vai falar mais sobre outros tipos, né, como lista, tupla, função, e depois polimórficos e classes de tipos. Até a próxima.